Abri aqui um datasheet de um filtro, tá? É um filtro SMD, muito utilizado aí para a parte de AMC. Tanto é que está escrito aqui, AMC Components, fabricante TDK aí no caso. Então ele dá inclusive a resposta em frequência do IL, né, do Insertion Loss. Então tá lá, ó. Então em baixas frequências, né, 0 dB. 0 dB é 1, ou seja, ele não está inserindo nada de perda. Então, ou seja, a relação sem o filtro dividido por com o filtro dá 1, significa que o filtro não está inserindo perda alguma. Quando começa a chegar nas frequências de 150, né, aqui, ó, aí você já começa a ter inserção. Ah, professor, mas ele não está dentro do espectro do 150K 30 MB. Não importa, esse cara aqui é um filtro pode ser para uma outra finalidade, tá? Então a gente vê aqui que em torno de 120, né, ele está dando os 3 dB ali, ou seja, ele está começando a dar a atenuação. Tá? Chegando aí a um pico aqui de 60 dB de insertion loss, ou seja, 60 dB em torno de 1000, né, que ele está adicionando aí de perda. Ou seja, o sinal na carga com o filtro é 1000 vezes menor do que sem o filtro, ou seja, é uma boa atenuação, tá? Então nós temos aí essa como uma figura de mérito mais importante dos filtros, principalmente na parte de AMC, tá? De novo, porque em AMC nós estamos mais interessados na atenuação, a gente não está muito interessado na fase, porque o que eu quero é eliminar todos os sinais, eu não estou processando o sinal, eu estou querendo eliminá-lo. Tá? Ah lá, nesse caso aqui ainda está falando que é um circuito do tipo Pi, né? A gente já viu lá o que seria um filtro do tipo Pi. Tá? Então esse cara, apesar de ser um único componente, ele é um filtrozinho, tá? Ele não é um único indutor ou um único capacitor. No caso aqui ele é um filtro Pi. Vou tirar isso daqui da tela. E vamos voltar aí. Então, de novo, aqui aparece um filtro Pi, né? Igual lá o nosso filtro Lisne, né? Que afinal de contas ele é um Lisne também, né? O estabilizador de impedância de linha. Então aqui é a mesma coisa. Um filtro Pi, como a gente acabou de ver ali, ele era baseado num filtro Pi também, esse que eu mostrei aí da Mauser, tá? Da TDK aí. E são muito utilizados em EMC também. Eu posso comprar pronto ou eu posso fazer na minha placa. É claro que se eu fizer na minha placa, né, eu vou ter aí uma área ocupada maior. Então é interessante que eu compre esses componentes aí já prontos. Lembrando sempre de olhar, né, a banda de frequência que ele vai estar atuando. Um outro dispositivo que é muito utilizado, pessoal, para a redução desses ruídos é a choke de modo comum. Tá? Então, aqui eu tenho dois condutores, tá? Um está enrolado nesse sentido e o outro está enrolado no outro sentido. Então, se você fizer a regra da mão direita aí, você vai ver que eles tendem a se cancelar, os campos. Tá? Se você fizer a regra da mão direita. Tá? O que acontece na choke de modo comum? Então, basicamente, nós temos aqui um efeito de indutância mútua. Né? Então, para correntes de modo diferencial, nós vamos ter isso daqui, ó. Nós vamos ter que a indutância, né, ela vai ser
basicamente a indutância própria menos a indutância mútua, né? E elas vão tender a se cancelar, tá? Na corrente de modo comum, não. Como as correntes têm a mesma direção, elas vão se somar. Ou seja, significa que eu vou ter uma indutância bastante grande para a corrente de modo comum. Indutância é o que a gente usa para modelar o quanto um componente é capaz de absorver de campo magnético ali, ó. Então, muita da energia da corrente de modo comum, ela vai ficar armazenada na choke de modo comum na forma de campo magnético. E aí ela não vai se propagar pelo meu cabo, tá? Para a corrente de modo diferencial, ela basicamente não vai atuar, tá? Mas para a corrente de modo comum ela vai, porque eu vou ter a soma aí das duas indutâncias, a indutância mútua e a indutância própria. Então olha lá, ela bloqueia a corrente de modo comum. Se a gente chamar aqui o fator K, que é o coeficiente de acoplamento, vocês já viram isso em circuitos magnéticos, né? O coeficiente de acoplamento da choke de modo comum. Ela é a indutância mútua pela raiz quadrada de L1 e L2, que são as indutâncias próprias. Só que elas são a mesma bobina, mesma quantidade de esferas, se vocês contarem aí vai dar igual, tá? Enrolada no mesmo toroide. Então são duas bobinas distintas enroladas no mesmo toroide. De forma que L1 e L2 tendem a ser iguais. Então é L ao quadrado. Raiz de L ao quadrado é L. Então M sobre L. Esse cara é aproximadamente 1, porque elas são feitas de forma a indutância mútua ser igual a L. Então esse fator de acoplamento é em torno de 1. Tá ok? Já que elas são enroladas no mesmo toroide. Dessa forma, pessoal, então a gente tem isso daqui, ó. Choque de modo comum para correntes diferenciais, ela não vai influenciar, tá? Ela não vai influenciar porque ela vai dar uma queda de tensão aproximadamente de zero, como eu mostrei para vocês, ó, L menos M. Então esses caras são iguais, é zero. Tá? Então zero esse termo, ou seja, não há queda de tensão devido à corrente diferencial na choke de modo comum. Então ela não está filtrando nada no modo diferencial. Porém, no modo comum, ela vai filtrar, porque as correntes de modo comum elas vão se somar. E a indutância e a indutância mútua também. Então aqui eu tenho, se eu puser IC em evidência, né, J ômega IC em evidência, eu vou ter L mais M. Então agora aqui eu tenho uma somatória, não se anula. Ou seja, a minha queda de tensão na choke de modo comum devido a correntes de modo comum, ela existe. Então ela filtra essas correntes de modo comum. É muito utilizada nesse tipo para essa finalidade. Tá? Geralmente as fontes de tensão chaveadas aí vão ter chokes de modo comum. Tá? É uma excelente abordagem para eu mitigar essas correntes de modo comum. Lembrando que toda vez que eu estiver trabalhando a 3 fios, né, fase, neutro e terra, eu vou ter as correntes de modo comum. Mesmo quando eu estiver trabalhando só a 2 fios, só fase neutra, a gente viu que aparecem os parasitas e principalmente lá no limite superior do espectro, em torno de 30 mega, né, esses parasitas eles começam a se tornar relevantes, então essas correntes de modo comum também passam a ser um pouco relevantes. Então, por isso a abordagem das chokes de modo comum ser bastante interessante, tá? Então, se você pegar e abrir uma fonte velha, chaveada que você tem de algum laptop, você vai ver esses componentes lá dentro. Se você abrir a fonte do seu desktop aí também, você também vai ver esse componente lá dentro, tá? Choque de modo comum. Muito parecido com isso, por sinal.
Bom, pessoal, se eu fosse lá fazer uma certificação, percebam aqui, ó, meu espectro, ó, 150K a 30 MHz, que é justamente o espectro de interesse do teste de compatibilidade para emissões conduzidas. Qual seria a relevância das correntes de modo diferencial e as correntes de modo comum? Então percebam o seguinte, ó, como eu falei, as correntes de modo comum elas são de menor amplitude, menor magnitude, né? Tem potências menores. E elas também, geralmente, elas são de frequências mais elevadas um pouco, tá? Então, a relevância delas. Então, por isso que é o seguinte, nesse primeiro estágio aqui, ó, eu tenho o efeito das correntes de modo diferencial dominantes. Olha lá, ó. Aqui seria a minha potência, tá? A minha magnitude. Correntes de modo diferencial, elas praticamente correspondem a todo as minhas emissões conduzidas. Lembrando que isso aqui está em dB, tá? Por mais que não tenha sido colocado aqui no eixo Y, está em dB porque, imagina, se eu somo isso com isso, daria um I total bem maior, mas essa soma aqui está em dB. Provavelmente, até porque esses gráficos geralmente são dados em dB, porque o dynamic range é muito grande, tá? Às vezes eu estou trabalhando com uma corrente de modo comum de microampere e a corrente diferencial de ampere. Então, poxa, como que eu ploto no gráfico microampere e ampere ao mesmo tempo? Então aí eu boto em escala logarítmica para conseguir enxergar as coisas. Por isso que essa soma aqui deu uma diferença muito pequena aqui, ó. Porque está em logaritmo. Então a corrente total aqui, basicamente, ela é dada pela corrente diferencial. Diferencial mode é dominante. Isso até 1 mega, mais ou menos. Entre 1 mega e ali uns 20 mega, a gente tem a corrente de modo comum dominante. Isso de modo geral, tá, pessoal? Isso depende muito do circuito que a gente estiver trabalhando e, é claro, dos efeitos dos componentes de mitigação que a gente colocou. Se eu botei choque de modo comum, se eu botei filtro, etc. Tá? Então, mas num modo geral, sem qualquer proteção ou mitigação, a gente tem essas dominâncias, tá? Em torno de até 1 mega diferencial dominante. De 1 mega até ali uns 20 mega, common mode dominante. Tá? E por último, desses 20 até os 30 mega, a gente volta a ter a corrente de modo diferencial dominante. Mas, de novo, isso aqui é só uma generalização, tá? Não quer dizer que seja sempre assim. Isso vai depender muito dos nossos circuitos. Geralmente, para fontes chaveadas, principalmente fonte chaveada flyback, que trabalha aí com centenas de kHz de chaveamento, a gente vai ter isso daqui como assim uma característica principal, de novo, sem qualquer mitigação. Agora vamos ver o que seria um teste. Então isso aqui eu tirei da internet, de um relatório de certificação para emissões conduzidas. Tá? Certificação lá nos Estados Unidos, segue a FCC. Tá bom? Então aqui, ó, é o circuito do jeito que ele é, sem qualquer filtro, sem qualquer mitigação. Vermelho é o neutro, verde, correntes de modo diferencial e azul, correntes de modo comum. Tá? Então o neutro aqui é o somatório das duas. Tá? Seria aí. Não sei por que foi medido no neutro, geralmente é medido na fase, tá? Mas de qualquer forma esse teste foi feito assim. Talvez lá nos Estados Unidos, para a FCC, seja feito no neutro. Mas também não importa, porque essas correntes devem ser iguais, né, no neutro e na fase.
Mas vamos lá. Então, olha só. O limite é essa linha tracejada. Então, a norma, ela dita esse limite aqui em torno de 48 dB, que é a linha tracejada, e a gente vê que o nosso circuito está muito acima disso. De novo, isso aqui é decibéis. Tá? Então, de 50 para 70 é 20 dB. Tá? 20 dB é 10 vezes. Então, eu estou 10 vezes maior do que o limite permitido. Tá? Mas, de qualquer forma, eu também não coloquei nenhum filtro, nenhuma medida de mitigação ainda. Então, olha lá, eu quero fazer o seguinte. Vamos primeiro atuar nessa faixa. Tá? Então, na faixa de mais baixa frequência do espectro, eu quero tentar diminuir modo diferencial. Modo diferencial, eu não tenho choque de modo comum, eu tenho é filtro. Eu vou ter que botar filtro. Tá? Então, aqui eu botei um filtro de linha. Na verdade, eu atuei, desculpa pessoal, primeiro eu atuei lá no final. Tá? Primeiro eu atuei aqui no final. Então, botei um filtro de linha. Botei somente um capacitor de fase. Eita. Botei um capacitor de fase para terra e de neutro para terra. Então, basicamente, eu estou desviando altas frequências para a terra, né? Ó, o meu sinal vem aqui, ó. Se ele tem alta frequência, ele enxerga uma baixa impedância para o terra. Então, ele tende a vir para cá. Então, ele é desviado. Por isso que eu diminuí bastante o espectro em alta frequência. Tá? Fiz um filtrozinho. Esse filtro, ele vai atuar em correntes de modo diferencial, basicamente. Tá? Por isso que se eu voltar aqui, ó, modo diferencial em alta frequência, eu tive uma atenuação grande. Capacitores de 3.3 nano. E agora? Vou adicionar mais, porque eu não passei no teste ainda. Ó. Essa linha tracejada é o limite. Ele está marcado lá no meu analisador de espectro. Tá? Tem analisadores de espectro hoje em dia que já te mostram os limites das normas. Então ele já vai mostrar na tela lá o limite e você está ultrapassando o limite. Aí agora, o que eu coloquei? Agora eu coloquei mais um filtro entre fase e neutro. Que é esse cara aqui, ó. Entre fase e neutro. Então já começa a atuar bem em correntes de modo comum. Também. E modo diferencial principalmente. Ó. Olha o que eu derrubei do meu modo diferencial, que é o verde aqui. Ó. Então diminuiu muito as minhas correntes de modo diferencial. Tá? Com um capacitor entre fase e neutro. Além dos capacitores de linha anteriores, tá? Eu estou sobrepondo mitigações. O meu interesse, o meu objetivo é fazer com que o meu neutro, né, que é o vermelho ali, que é o somatório dos dois, caia abaixo de 48. Então, olha lá, agora eu tenho... eu adicionei um indutor, né, indutor de terra. Então eu adicionei esse cara aqui, ó, um indutor de terra. Tá? Que reduz bastante as minhas correntes de modo comum, como a gente já viu, né? A corrente de modo comum, ela tem o seu loop, né, o seu circuito fechado pelo terra. Se eu botei um indutor lá, então ele começa a enxergar uma reatância indutiva, dependendo da frequência, começa a ser relevante, então começa essa corrente a ser diminuída aqui por essa indutância, que foi o que aconteceu. Tá? Então já estou me aproximando agora de poder certificar isso daqui. Depois eu coloquei uma choke de modo comum, de 28 mH, que a gente viu que atua muito bem em corrente de modo comum. Então diminuir mais ainda a corrente de modo comum.
e aí praticamente eu já tenho o meu circuito certificado. Tá? Ah, professor, mas não certificou ainda. Tudo bem, mas eu só estou mostrando aqui. Então, provavelmente agora eu teria que fazer um filtro mais específico para o limite inferior, né, do espectro e para o limite superior do espectro, para que a gente conseguisse fazer essa certificação. Então, pessoal, como vocês ainda não têm muita experiência, o que seriam fontes de ruído, né? Como eu falei de emissões conduzidas, basicamente são as fontes de alimentação. A gente sabe que a gente trabalha, o nosso sistema elétrico ele é alternado e os nossos circuitos eletrônicos eles trabalham com corrente contínua. Então eu preciso fazer essa conversão aí de corrente alternada para corrente contínua. Então vão aparecer as nossas fontes, tá? Eu sei que vocês já devem ter feito fontes lineares, que são aquelas onde a gente retifica os 60 Hz, né, com uma ponte retificadora. E basicamente coloca um capacitor ali para filtrar o ripple e entrega isso na saída. Tá? Essas são as fontes lineares. Apesar daqui ter aparecido um transistor, né, que é um componente não linear, mas esse cara aqui está aqui só para regular a potência. Tá? O problema é que esse tipo de fonte, primeiro, como a minha ponte retificadora ela trabalha direto nos 60 Hz, né, o meu transformador tem que ser grande. Por quê? Porque é 60 Hz. Tá? Então eu não conseguiria fazer uma fonte compacta. Um outro problema é que a minha potência ela passa por esse semicondutor aqui. Então ele dissipa uma potência muito grande. Então a eficiência dessa fonte não é legal. Tá? A eficiência dela está da ordem de 70%, 60%. Então não é uma coisa legal. Tem um desperdício de energia muito grande, né? E qual que é a vantagem dela? Do ponto de vista de EMC, ela é melhor porque ela trabalha aqui, ó, em frequências muito baixas, né? Que estão muito abaixo do limite inferior da norma. 60 Hz está muito abaixo de 150 kHz. Então, praticamente uma fonte dessa não me leva a problemas de emissão conduzida, de emissões conduzidas, tá? Não me leva a problema nenhum. Mas a gente já viu os inconvenientes, né? O tamanho, porque o transformador vai ter que ser grande, e a eficiência que não é legal. Então o mundo moderno está trabalhando com as fontes chaveadas, tá? Essa daqui é uma fonte do tipo flyback converter. Então basicamente esse lado aqui é o lado onde eu tenho a fase neutra, ou seja, o domínio de baixa frequência, né? E aqui eu boto um elemento semicondutor, aonde eu faço o chaveamento. Então eu boto um sinal de controle aqui em VG, ó, um sinal pulsado. Esse que é o problema, é um sinal pulsado de alta frequência. Para esse tipo de fonte aqui, geralmente esse cara está em centenas de kHz. Já está dentro da faixa de interesse da norma. E aí o que eu faço? Aquele meu sinal, aquela minha ponte, né, a retificadora que entrega aquele sinal assim, né, aquele sinal de onda completa, ele é chaveado. Ou seja, hora eu deixo esse sinal passar, hora eu não deixo. Então esse sinal, ele vira um sinal muito segmentado, tá? Em alta frequência. E aí eu consigo usar um transformador pequeno, né? Seria esse transformador aqui, ó. Eu posso inclusive fazer mais enrolamentos, né, de bobina aqui no secundário, já que é pequeno, para eu ter outros níveis de tensão, etc. Né? Eu posso ter uma fonte ali que pega os 127 volts e passa para vários outros níveis de tensão DC aqui. Tá?
de novo, como a frequência agora está chaveada, é uma frequência grande, essas bobinas podem ser pequenas. Então eu miniaturizo a minha fonte. Tá? Qual que é o problema? Alta frequência dentro do espectro. Então, se eu estou gerando isso, eu estou gerando emissões conduzidas dentro do espectro que eu não posso gerar. Tá? E é bastante relevante. Por quê? Porque trata-se de uma fonte, ou seja, isso aqui tem potência. Então, as nossas correntes de modo diferenciais, elas tendem a ser grandes. Tá? Podem chegar a amperes. Ou pode chegar bem mais do que isso, depende do que a gente trabalha, né? E eu, particularmente, trabalho somente com circuitos de baixíssima potência. Então, geralmente, essas minhas correntes estão na ordem de miliampere. Mas, por exemplo, se eu estou projetando uma fonte de corrente, uma fonte de alimentação para um laptop, aí já estou lidando com amperes, né? Então, pior ainda, eu tenho que fazer as mitigações, fazer um projeto adequado para que eu consiga certificar isso daí. Um outro problema, né, que é uma fonte grande de ruído, são os diodos de rápida recuperação. Isso daqui, quando eu dava eletrônica analógica 1, eu lembro que tinha uma experiência que vocês monitoravam o tempo de recuperação do diodo. Tá? Então eu tenho lá a corrente no diodo, né, quando ele está diretamente polarizado. Então o diodo está diretamente polarizado aqui, a corrente dele é alta, né? Basicamente ele é uma fontezinha de tensão de 0,7 ali, mas essa corrente D é alta, que é essa corrente D aqui. Aí eu vou desligar esse cara. Só que tá vendo o pontilhado aqui, ó? Existe um parasita no diodo. Existe um capacitor parasita em paralelo aqui, ó. Esse capacitor ele armazenou uma quantidade de carga. Quando eu desligo esse capacitor, esse diodo, ó, desliguei, ó, fiz a corrente dele ir para zero. Só que a corrente não vai em zero. Por que ela não vai em zero? Porque tem carga armazenada no parasita. Então, intrinsecamente nesse diodo eu tenho um capacitor. Esse capacitor ele vai suprir, não, ele vai descarregar essa carga que ele armazenou. E essa corrente vai inclusive vir no sentido inverso, tá? E aí depois ele vai começar a descarregar, vai começar a acabar essa carga, né? Porque o capacitor aqui é pequeno, trata-se de um parasita, ele tem pouca carga armazenada ali dentro, ele vai começar a acabar essa carga, tá? Se for um diodo de soft recovery, ele faz isso daqui, ó. Ele vai bem devagar fazendo isso. Do ponto de vista de MC, é melhor. Por quê? Menos transientes. Tá? Agora, diodo de hard recovery. São diodos mais rápidos. O que ele faz? Ele começa a descarregar lentamente, aí do nada ele perde a carga de uma vez. E aí volta a ficar lá em torno de zero essa corrente. Tá? São basicamente diodos utilizados aí muito em fontes de tensão chaveada. Por quê? Porque ela precisa ser rápida. Então eu preciso de diodos de hard recovery. Então gera mais transientes. Ó. Toda vez que vocês virem quinas, né, ondas quadradas, isso do ponto de vista do espectro, a gente já viu na aula passada, eu tenho uma densidade espectral maior. Se eu tenho uma densidade espectral maior, eu tendo a entrar dentro do espectro das emissões conduzidas aí, 150K a 30 MB. Então eu tendo a piorar a nossa situação. Algumas vezes a gente faz isso daqui, se for muito crítico e o nosso tempo de recuperação não for tão complicado, a gente coloca um capacitor e um resistor em paralelo aí, o diodo, porque aí na hora que ele começar, na hora que ele for polarizado reversamente, né, o parasita dele vai descarregar através de um filtro RC, e aí a gente sabe que eu vou ter um soft recovery bem lento, tá?
sem quinas. Então eu vou ter menos confusão para certificar esse equipamento. O problema é que geralmente a gente não pode fazer isso, porque eu acabo deixando o diodo lento para desligá-lo, né? Então tem que tomar cuidado aí e tentar adotar a melhor medida para o projeto que eu estiver fazendo. E aqui o último slide, pessoal, é muito importante e muitas das vezes ele é negligenciado, tá? É o posicionamento do filtro, tá? Então, imagina aqui, ó, isso daqui é o nosso equipamento, ó, o gabinete, tá dentro. O que tá dessa linha verde para dentro aqui é o equipamento. Da linha verde para fora é o mundo externo, tá? A mesma coisa aqui embaixo. Aí eu vou lá, projeto o filtro, bonitinho, perfeito. Só que eu vou lá e boto o filtro aqui, ó. Eu tenho um gabinete que por algum motivo, não sei, dissipação de potência, eu preciso ter um gabinete grande. Tenho um PC gamer, vamos imaginar um PC gamer, que geralmente tem lá um gabinete gigantesco, né, para você poder dissipar o calor das placas de vídeo lá direitinho e tal. Aí a minha fonte de alimentação está com um filtro lá longe, ó. Eu botei a minha fonte de alimentação lá no meio do gabinete. Não é, claro que não é o comum, né? A fonte de alimentação já está na beirada, até por causa disso também e por uma questão de eu ter os conectores disponíveis ali. Mas vamos supor, já que é um PC game, geralmente é mais customizado, eu fui lá, comprei uma fonte parruda lá de 1 kW para aguentar minhas placas de vídeo, botei ela lá dentro do computador, botei ela assim, ó. Pô, eu posso ter o melhor filtro do mundo, não é uma coisa interessante de se fazer. Por quê? Beleza, ele vai filtrar os sinais aqui, ó. Só que depois eu tenho ruídos internos, é até por isso que eu tenho um gabinete, geralmente metálico, num computador. Tá? Porque eu tenho ruídos internos, eu tenho chaveamento ali a gigahertz. Esses ruídos internos eles vão se acoplar aqui, ó. Eles vão se acoplar aqui, ó. E eu não tenho mais filtro. Porque eu posicionei o filtro errado. Veja bem, eu projetei certo, mas eu posicionei errado. Então, na verdade, o posicionamento do filtro ele deve ser feito sempre no limite, na borda. Ó, tá encostado aqui, ó. Tá? Por quê? Os sinais internos vão se acoplar aqui, vão se somar aos ruídos da minha fonte de alimentação, mas eu tenho filtro. Por mais que os filtros, às vezes, eles tenham sido projetados para filtrar os ruídos da minha fonte de alimentação, mas eles vão dar alguma atenuação nesses ruídos aqui também. Tá? Se esses ruídos forem muito relevantes, é claro que o filtro vai ter que filtrar eles também. Aí ele vai ter que ter sido projetado para filtrar eles também. Mas esse é o posicionamento correto, ó, no limiar do nosso gabinete. Tá? O mais próximo possível da saída do equipamento.